adoração e louvor. Alguém mais tem outra ideia de culto? Então, culto, adoração e louvor. Adoração ao Senhor, gratidão. Isso. Agora deixa eu perguntar para você, a gente, para oferecer um culto ao Senhor, eu preciso estar na igreja. Sim? Para ter um culto eu tenho que estar na igreja ou numa casa, reunida, como é que é? Não necessariamente, né? Pode estar na igreja, pode estar na igreja, pode estar em casa. Fala aí, senhora, eu não entendi. Não necessariamente na igreja, mas nossa vida já é um culto. O culto ele tem essas duas dimensões. Tem essa que vocês falaram, mas tem a dimensão da vida, né? Na verdade, o culto ele é culto pessoal e culto coletivo. O culto pessoal é a nossa própria vida. Então você tem que pensar, eu estou lá cozinhando, eu estou lá tomando banho, eu estou lá fazendo qualquer coisa. Mas se tudo que eu estiver fazendo, tudo que eu for fazer, da coisa mais simples a mais difícil, eu tenho que pensar que a minha vida é um culto a Deus. Se eu culto a Deus e no culto eu adoro, eu glorifico, eu honro a Deus, eu reconheço que Deus é bom, que Deus é maior, então tudo que eu fizer na minha vida eu também vou ter que fazer assim. E é difícil, né, meninas? Se a gente for pensar no nosso dia hoje, algumas coisas que nós fizemos que não foram legais, como culto a Deus, né? É difícil. Mas nós temos que tentar, pelo menos. Deus tem que olhar para nós e ver em nós um coração parecido com o coração de Davi. Davi errou pra caramba, não errou? Mas a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Como é que é isso? É aquele coração que reconhece e se arrepende. Davi, quando errava, ele reconhecia e se arrependia de verdade. Ele reconhecia que ele não era nada, que ele tinha errado, que Deus tinha todo o direito de fazer o que quisesse com ele. E continuava amando a Deus mesmo assim. Então, o culto pode ser pessoal, é a nossa vida, todos os dias, a todos os momentos. E pode ser coletivo, que é mais ou menos sobre esse que nós vamos falar mais ainda hoje. Os elementos que compõem o culto, olha lá, não pode faltar no culto gratidão, intercessão, contrição e revelação. Nós temos visto aí na nossa revista da Escola Dominical algumas coisas sobre culto, né? Eu até trouxe minha revistinha para dar andei marcando aqui algumas coisas sobre culto para ler aqui para vocês. Rafael, dá licença. Acho que agora está falando. Culto é o encontro da comunidade com Deus. Culto é essência. O culto cristão não é um show como se vê na televisão, com um apresentador famoso lá na frente, tentando ganhar pontos no Ibope. Não é uma performance com atrações variadas, apresentações pessoais, coletivas, para brilhantar e fazer a plateia sair satisfeita por ter usado bem seu tempo e seu dinheiro. Então o culto não é isso. O culto não é feito para nos agradar, para agradar A, B ou C. O culto é feito para Deus. E nesse culto, para agradar o Senhor, nós temos que ter sempre isso aí, gratidão. Nós temos que reconhecer Deus. Tem que ter no nosso culto, tanto pessoal quanto coletivo, esse reconhecimento de Deus, da bondade de Deus, do que Ele faz na nossa vida, que Ele cuida de nós, dirige os nossos passos, tem sustentado a nossa vida. No nosso culto também tem que ter intercessão, que é aquele momento que nós vamos orar pelas pessoas, por nós mesmos. A contrição, que é quando a gente se arrepende e pede perdão. A gente reconhece, a gente olha para a nossa vida e vê que a gente tem errado. Essa é a parte do culto em que nós vamos pedir perdão ao Senhor e nos comprometer a sermos servos dedicados. Que não basta ficar todo culto, né? Opa, pedir perdão pela mesma coisa o tempo todo, aí já virou sem vergonha, né?
culto. Então, nos nossos cultos, nós temos que ter isso tudo aí. Temos que ter esses momentos. Não adianta a gente vir para a igreja, eu quero ir para o culto porque eu quero sentir meu coração bem, eu quero ficar alegre, eu quero bater palma, eu quero... Não. O culto, ele é direcionado a Deus, não a mim e a você. Como deve ser o culto que agrada a